Fiscalização, mobiliários, o que eles mais olham quando estão avistando um carro rebaixado? Eles olham assim, ó, eles pensam assim, ó, é hoje! Com a minha. Tá desligado na rede porque tá com vazamento. Não tem nada. Salve, salve galera, tudo certo? Negão com vocês mais uma vez. Estamos aqui hoje com o nosso parceiro Alexandre da Silva, mais conhecido como Xandão. Daí Xandão, tudo certo? Tranquilo. O Xandão é um especialista em documentação automotiva, principalmente em veículos modificados, legalização de rebaixados e por aí vai. Antes de mais nada, né galera, não esqueça do like, inscrever no canal, porque com esse like e vocês serem inscritos no canal, isso fortalece o meu trabalho aí, o YouTube dar relevância e sempre estar colocando nosso vídeo para cima. Beleza, galera? Então, Xandão, tem aqui algumas perguntas que os nossos seguidores fizeram aí através do Instagram, com as dúvidas mais frequentes sobre legalização e modificação. A dúvida mais frequente que teve foi o seguinte, cara, como é que funciona esse processo de legalização e quais são os documentos necessários para estar fazendo essa legalização? Então, galera, boa tarde. Como o Negão falou, me chamo Alexandre, Xandão. Trabalho há praticamente 10 anos já nesse ramo de documentação veicular e espero poder tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos lá, como a primeira pergunta. Quais os documentos necessários para fazer a alteração da suspensão ou, enfim, qualquer alteração que seja? Recibo de compra e venda, cópia da CNH ou RG e CPF, comprovante de residência atualizado e também nota fiscal da suspensão e também do produto, da suspensão e também da mão de obra de instalação da suspensão. Entendi. Por exemplo, então tu disse que tem que ter a nota do produto, Isso. o kit rosca, o kit aro, o kit fixa, e da mão de obra de quem instalou aquele produto. Justamente. Até mesmo porque muitas vezes o cara só instalou o produto, ele pode ter comprado um kit rosca fixa das marcas aí dos players do mercado. Então é válido as duas notas fiscais. As duas notas fiscais. Legal. E esse processo, Xandão, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um carro original alto e eu quero baixar ele. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo a ser feito é fazer um pedido junto à Ciretran. Você faz um requerimento, esse requerimento você assina e manda para a Ciretran solicitando a alteração. Depois disso, depois do chefe da Ciretran ter dado essa autorização, ter permitido ser feita essa alteração, você faz a vistoria do Inmetro e também a vistoria do Detran. Mas então o primeiro passo é juntar a documentação e fazer o pedido ao chefe da Ciretran, que é o requerimento, a autorização, enfim, é tudo a mesma coisa. Entendi. Porque tem cidades aí, o pessoal fala requerimento, Isso. outros lugares autorização. Autorização, é a mesma coisa. E aí com essa autorização eu consigo fazer a vistoria. Isso. Aí é uma vistoria ou duas? São duas vistorias. Certo. Vistoria do Inmetro, que é na qual você precisa pegar essa autorização na Ciretran, Certo. e a vistoria do Detran, que você faz em qualquer setor de ECV. Entendi. Então só para a galera entender, a vistoria de metro é aquela vistoria, digamos, a mais cara, Isso. e aí fazem teste de suspensão e todo o processo mais... Todos os itens obrigatórios. Certo. E focando na suspensão se foi alterada conforme os padrões que o Inmetro exige. Legal. E a do Detran, que é a segunda vistoria que você falou, ela é a vistoria igual de quando transfere. Justamente. Foto do motor e etc. Verifica todos os itens de segurança do veículo, verifica a veracidade do chassi, motor, etiquetas. É uma vistoria veicular mesmo. Legal. Isso aí. Uma outra dúvida, Xandão, até já faz assim, sentido com essa pergunta de vistoria, que é o seguinte, perguntaram se a vistoria do Inmetro ela também precisa ser feita na cidade, porque a do Detran tem que ser feita na cidade de origem do carro. Por exemplo, nós estamos em Blumenau, a vistoria do Detran tem que ser feita em Blumenau. E a do Inmetro, Xandão, precisa ser feita em Blumenau também? Não há obrigação de fazer na cidade, no município, até porque não é todo município que tem a vistoria ou um setor credenciado do Inmetro. Entendi. Cidades menores, até a gente aqui perto, não tem vistoria, não tem setor de vistoria do Inmetro. Entendi. Então, o que acontece? A vistoria do Inmetro ela pode ser feita em todo o perímetro do estado. Digamos, a gente está morando em Blumenau e o cliente fez a vistoria em Florianópolis. Pode ser feita a vistoria em Florianópolis ou em qualquer cidade, desde que seja dentro do estado, tá? Legal, perfeito. Então, tá aí tudo certo. Vistoria do Detran na cidade e do Inmetro em qualquer lugar dentro do estado de origem. Outra pergunta, Xandão, que fizeram aqui para mim,
se é vantagem legalizar o carro junto com a transferência, porque a galera tem aquela agonia, né? Aquela ansiedade. Eu, por exemplo, sou assim, né? Compro o carro, já quer baixar o carro logo, se pode, tipo, já transferir e legalizar ao mesmo tempo. Pode ser feito, pode transferir e legalizar num processo só. O que acontece? Você faz, junta toda a documentação, na qual a gente passou na pergunta anterior, e quando for fazer a transferência, já faz uma transferência com alteração de característica, no caso a suspensão, iluminação, enfim, independente da alteração que seja feita. Mas pode ser feito. Economiza por quê? Porque quando você fazer a transferência com a alteração de dados, você vai precisar fazer somente uma vistoria do Detran, certo? E você vai pagar somente um honorário para o despachante ou prestador de serviço, entendeu? As taxas de registro, a taxa de transferência, a taxa de alteração, que muda de estado para estado, você só transfere e você paga uma taxa. Você transfere e faz uma alteração de dados, seja ela qual for, paga-se duas taxas, taxa de registro e taxa de alteração. Você acaba economizando da vistoria, do Detran, e também no horário do prestador de serviço. Legal. Então, é mais vantagem, sim, tá? Entendi. E a pergunta frequente também, junto com isso, Wellington, o que acontece? Xandão, eu estou comprando o carro, quero transferir e legalizar. Quem tem que fazer o pedido, o requerimento junto à Ciretran para a vistoria do Inmetro? O comprador. Pode ser o comprador. Até porque o verso do recibo vai estar preenchido com os seus dados. Então, não há necessidade de ser o antigo proprietário a fazer o requerimento. Entende? Porque vai ser feita uma transferência com alteração. Entendi, porque aí não tem aquele estresse, né? De tipo, comprasse o carro e aí tem que ir atrás do outro dono, no caso o antigo dono, para fazer o requerimento. Pode você mesmo fazer porque você vai ser o futuro dono do carro. Justamente. Show de bola, pô. Boa dica. Uma outra dúvida ficou o seguinte: se eu consigo legalizar um carro com débito, por exemplo, se tiver multa ou IPVA em aberto? Então, não consegue, tá? O que acontece? A gente vai ser bem direto nessa resposta. O que acontece? Não é possível fazer nenhuma alteração no veículo, nada, a partir do momento que o veículo tiver débito em aberto vencido, tá, gente? O que acontece? Tem multas que não estão vencidas ainda. Dá para fazer a alteração, porque existe o débito, porém ele não está vencido. Então, qualquer débito, seja ele qual for, IPVA, licenciamento, multas em caráter que já venceu, que não tem mais o que fazer, tem que ser feita a quitação. Primeiro pagar, para depois abrir o processo de legalização. De qualquer coisa, né? De alteração, licenciamento, enfim. Então, débito vencido, não faz alteração, não licencia, não faz praticamente Show nada. de bola. Uma outra dúvida, até é uma dúvida minha também. Por exemplo, eu tenho meu carro legalizado com iluminação super branca. Posso usar LED, algum outro tipo de lâmpada, ou só a lâmpada, aquela halógena? Então, essa dúvida é mais frequente do que a gente imagina. 90% do pessoal que vem legalizar, vem fazer alguma alteração, pergunta: Alexandre, posso legalizar LED? Então, pessoal, há um tempo atrás até poderia ser legalizado o Xenon, já faz bastante tempo, até os primeiros carros que eu tive eu legalizei Xenon. Agora não mais. A regra do Código de Trânsito brasileiro é básica. Lâmpadas halógenas. Tira a luz amarela, lâmpada branca halógena. Alexandre, vou legalizar, vou passar na vistoria do Inmetro. Lâmpada halógena, depois eu vou colocar LED. É um risco que o cliente corre, porque não há regra, não há normas do COTRAN que permita lâmpadas de LED a fazer alteração. Salve os casos de veículo importado que vem com xenon, veículos mais novos que vêm com LED, mas alteração do veículo com lâmpadas halógenas para LED não pode, tá? Não é permitido. Ou seja, pessoal, adaptação, lâmpadas que vão ser adaptadas no seu carro, só halógena. O restante é conta e risco do dono do carro. Isso aí. Outra pergunta aí, Xandão, que até é bem interessante, até porque você para quem não sabe, né, o Xandão é um amante aí dos Hercules, já teve aí uma Brasília da hora, que até era minha, né, Xandão? Era tua. Te tinha enganada, né? Me enganou.
Enganar. E hoje ele tem um Fusca 68. 68, que está aqui no fundo de background, mas depois eu vou fazer um close no Fusca para vocês darem uma olhadinha no Fusca do Xandão. A Hercules, o pessoal falou para mim no Instagram que tem lugares que não legalizam a Hercules e tem lugares que tem dificuldade na vistoria. O que acontece? Você legaliza normal? Como é que funciona? Então, pessoal, o que acontece? Até veio gente da região próxima aqui de Blumenau legalizar comigo, até porque se conhece dos eventos e tal. Tem lugares que não aceitam, que está errado. Por quê? O que acontece? A regra anterior da alteração da suspensão era 50 centímetros do ponto mais baixo do farol até o solo. Certo. Porém, essa regra mudou. Hoje é 10 centímetros ou 100 milímetros o ponto mais baixo do veículo até o solo. Então, é permitido sim legalizar tanto Fusca, Brasília, Kombi, indiferente de qual for, que gera bastante dúvida, aliás, Certo. porque não é mais feita a medição do farol. Até porque o Fusca, na altura original, não dá os 50 centímetros conforme era a regra. Entende? Da lei antiga. Da lei antiga. Agora pode, porque não é baseado no farol, é baseado do ponto fixo do veículo mais baixo até o solo. Ou seja, Fusca, sei lá, quadro de suspensão, cabeça de porco, assoalho, que for mais baixo é o que é medido para fazer a legalização. Legal. A gente legaliza aqui na cidade sem problema nenhum. Vistoria do Inmetro passa sem problema. A gente não tem problema nenhum em relação aos Hercules. Pessoal, então antes da última pergunta, vou até fazer agora um merchanzinho aqui pro Xandão. Quem quiser ir legalizar seu Hercules ou até mesmo qualquer carro aí que seja dentro do estado de Santa Catarina, vou deixar na descrição aqui do vídeo o WhatsApp do Xandão e também o e-mail dele, né? Caso alguém quiser trocar uma ideia com ele, tirar uma dúvida. É isso aí. Então, galera, essa pergunta aqui eu deixei pro final, porque é uma pergunta assim que é bem, digamos, cabulosa. Todo mundo que tem carro baixo, carro modificado quer saber. Xandão, explica para nós assim, ó, o que os agentes de trânsito, polícia militar, o que mais olha, o que mais chama a atenção deles? Porque a gente sabe que tu tá direto na delegacia e tem bastante contato aí com polícia militar, agente de trânsito. Assim, com a tua experiência, o que eles mais olham, o que mais chama a atenção? Quando, sei lá, uma blitz, hoje vendo um carro na rua, o que tu acha assim que pode incomodar mais? Então, essa pergunta é uma pergunta bem interessante e eu até quero, no final da resposta, eu quero deixar um lembrete para o pessoal, tá? Que eu estou mudando algumas coisas. O que acontece? Por natureza, o pessoal que anda com carro baixo já é visado de uma outra forma. Então, se passa numa fiscalização, o pessoal já visa o carro, já manda encostar e tal. O primeiro passo, né, pessoal? Todos os itens de segurança têm que estar em plena situação de uso, até para não comprometer a própria segurança de quem está usando o veículo. É um passo muito importante. Muitas vezes o pessoal, vamos baixar, e não preza a própria segurança, entende? Então, pneu, por exemplo? Pneu, iluminação, todos os itens de segurança. O básico do carro. Né? O básico que todo mundo aprende na autoescola. Certo. O básico. Certo. O segundo passo, o que acontece, até eu mesmo faço, meu Fusca é mais baixo do que os 10 centímetros, depende da fiscalização, eles olham um item, a iluminação, que geralmente quem tem suspensão já legaliza a iluminação, porque o custo é o mesmo, lâmpadas, se é LED ou são as halógenas, conforme a lei permite, o ponto do mais baixo do veículo, certo, que é conferido. Eles fazem a medição do carro na rua? Fazem a medição... Cara, depende muito da fiscalização, tá? Entendi. Mas mais no visual. Mais no visual, sabe? E é isso aí, não tem muito o que fiscalizar, desde que o veículo esteja íntegro. Entendi. Até porque tu não vai ter um carro rebaixado e tal, e vai estar todo destruído. Justamente. Geralmente o cara que tem o carro rebaixado, ele gosta do carro e mantém o carro mais em dia do que mantém o carro bonito, até porque o carro baixinho, no grau e tal, para chamar atenção. Faz o carro para você, mas também faz o carro para os outros. Sim, seria hipócrita falar que eu faço carro só para mim. A gente faz o carro justamente para, lógico, para a gente ter nossa autoestima, o ego, aquela realização pessoal. Mas, cara, quando o carro da gente sai numa página, num vídeo, a gente vê o nosso carro, ou alguém vê o nosso carro elogiando, é muito massa, né?
Então, Alexandre, cara, Só não sei se deixa eu- você quer falar mais alguma coisa, fica à Quero vontade. finalizar em relação à fiscalização. O que que acontece, pessoal? Até um tempo atrás, digamos que você era parado numa fiscalização, Certo. o teu documento era retido até a regularização do mesmo, certo? O pessoal ia lá, tirava a segunda via do licenciamento, ou então já licenciava porque não tinha sido licenciado ainda, mas estava no prazo, antecipava esse licenciamento e não apresentava o mesmo. Não apresenta o veículo regularizado. Já estou com o licenciamento novo na mão, Entendi. aí tu levou a multa pelo item que não estava regularizado, tu não apresentou, tu levou mais uma multa por não apresentar. Padrão, beleza. Isso aí é o que acontecia antes. Era o que acontecia, acontece ainda, só que tem mais um agravante. O que acontece? Tu não apresenta o veículo. Um prazo de uns 10 a 15 dias após o término do prazo que tu não apresentasse o veículo, agora está sendo colocado no sistema uma restrição administrativa. Então o que acontece? Às vezes tu vai entrar no site do Detran, putz, meu carro tem uma restrição administrativa. Por quê? Porque essa restrição administrativa, ela bloqueia teu documento, tu não consegue fazer nada, licenciar, tu não consegue transferir nada, até tu apresentar o veículo Regularizado. regularizado. Então o que acontece? Muitas vezes o pessoal até tem cliente que liga e de vez em quando, ô Xandão, me pegaram na Blitz, carro tá baixo, eu não vou apresentar. Tirou a segunda via, eu já oriento, não, cara, não vou tirar a segunda via, porque vai entrar uma restrição administrativa e vai te gerar um problema futuro. Então, resumindo, estou com o meu carro, ele está baixo sem estar legalizado, por exemplo, ou está mais baixo do que o documento que é permitido. Regulariza, Uhum. apresenta, para não te dar Fui problema. pego, eles retêm meu documento e se caso eu quiser fazer essa falcatrua de fazer segunda via, eu fico anotado lá e fica bloqueado. Fica bloqueado o documento no sistema. Baita dica. Não só com rebaixado, mas também com caminhão, enfim, qualquer veículo, Qualquer- independente de qual Não, seja. qualquer coisa que, no caso, que teria que ser regularizado e apresentado para os órgãos competentes. Justamente. Show de bola. Xandão, cara, obrigado mesmo pelas dicas aí. Pessoal, mais alguma dúvida sobre legalização, sobre modificação, pode deixar nos comentários. Eu pergunto pro Xandão, a gente faz outro vídeo se for preciso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. O Xandão é especialista. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o contato dele, e-mail e o WhatsApp dele, caso alguém tenha mais alguma dúvida, quer mandar e-mail para ele, ou WhatsApp para fazer algum documento, ou trocar uma ideia. Pessoal, muito obrigado aí. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu, galera. Espero ter tirado a dúvida do pessoal aí. Qualquer dúvida a gente está à disposição para poder ajudar. Forte abraço.